Olá pessoal, tá começando mais um Que País é Esse? Hoje nós vamos conversar com a Gabriela Iuspa da Colômbia, falando um pouco da vida fora do Brasil, nesse país que é vizinho à América do Sul. A Gabriela trabalha lá e mora há um ano na Colômbia e vai nos contar um pouco da sua história colombiana. Agradeço a todos que estão aqui para participar. Quem quer mandar perguntas para a Gabi é só mandar durante a nossa live ou depois pelo nosso direct que ela vai poder responder. Tá bom? Um grande abraço, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. É a nossa terceira e nós vamos conversar com as pessoas que possam estar aqui sabendo curiosidades. Esperando a Gabi chegar aqui, pessoal. Olá, Gabriela! Olá, Seja bem-vinda ao nosso programa. É um oi, prazer estar falando com você obrigada. diretamente da Colômbia. E queria já saber de você, Gabi, como é que foi essa ideia de morar na Colômbia, chegar aí na Colômbia e Hum, chegar aí? Bom, foi assim, meu marido ele trabalha numa multinacional famosa, né? É a Janssen, no caso, é a Johnson Johnson. E, na verdade ele tem uma equipe, ele tinha uma equipe em Bogotá e durante algum tempo ele precisava vir a cada duas, três vezes ao ano, né? E aí a gente sempre pensava, eu acho que vai rolar uma mudança, porque ele cuidava de 12 pessoas aqui. Então, ficava do Brasil cuidando de 12 pessoas, para vir 3 vezes por ano, é um gasto para a empresa, né? E outra, nada do que você ficar ali, tete a tete com a galera. Então, ele surgiu a oportunidade, ó, o chefe dele falou assim: "Você topa?" Ele falou: "Eu topo". E aí era uma vontade nossa mudar de país. A hora que teve a oportunidade, lógico, financeiramente aqui é melhor, as meninas iam. Alô? Oi. Oi. Então você falava, financeiramente aí é melhor, e aí você escolheu Colômbia e você mora em É, Bogotá, na né? verdade, é em Bogotá, na verdade, porque a empresa fica aqui, então para ele também seria melhor. E como era uma vontade nossa mudar de país, aí a gente aceitou de cara, justamente por isso mesmo. E como é que foi essa mudança, assim? Chegamos à Putz, Colômbia. olha, para chegar na Colômbia foi um sacrifício, porque a mudança ia acontecer no dia 19 de março do ano passado. E no dia 16 de março fecharam as fronteiras. A gente já estava com a casa alugada, já tinha vendido o carro, estava na casa da minha mãe enfermeira, não podia ficar lá. Então foi bem difícil, porque a gente não tinha o que fazer. Aí a empresa ajudou a gente com um hotel, ficamos no hotel em São Paulo, e cerca de 80 dias mais ou menos. E depois disso a gente mudou de casa, porque a gente não sabia, não tinha data certa para vir. Então a gente ficava de mala, 6 malas, duas crianças, um cachorro e dois adultos, né? Mudando de casa pelo Airbnb, moramos na praia e tudo mais. E até que dia 10 de outubro era a nossa viagem. E a gente só foi saber assim, coisa de 2 semanas antes. Tipo, ó, dia 10 vocês vão para Colômbia. Então foi muito demorado, mas quando de fato fez a mudança, foi assim, ó, no estalar de dedos. Foi muito rápido. Porque mudar para um país assim, mudar de cidade já é complicado, né? Mudar para um país já é Sim. difícil, assim. Não, e no meio da pandemia, você não sabendo se você vai de fato, porque assim, fica aquele negócio, fechou a fronteira. Quando vai abrir a fronteira? Será que esse negócio de Covid vai passar, essas coisas? E assim, a minha filha sem escola, já estava estudando na escola daqui, online, teve que aprender todo o espanhol, mas para criança foi super rápido. Mudou completamente a nossa rotina, né? A pandemia mudou de todo mundo, mas olha, a nossa foi uma aventura para chegar aqui. Então, ainda bem que deu certo, porque às vezes a gente ia dormir e pensava assim: será que vai dar certo mesmo? Será que tudo não foi em vão vender e alugar, sabe? Mas no final deu tudo certo, graças a Deus. E assim, talvez vocês não tenham encontrado uma barreira que normalmente pessoas que moram na Europa encontram, que é o idioma, né? Encontro. Você fala que sua filha aprendeu espanhol, ou é parecido um pouco com português.
Mas como foi Sim. assim para ela, tipo, passar a ter uma educação em espanhol, não é bem um espanhol, né? É um castelhano que a gente fala na América É, Latina. Como é que foi assim, isso, assim? quando ela começou as aulas, meu marido trabalhando no home office, a gente tem a Larissa de 3 anos, ela tinha 2 anos e pouquinho, né? E eu não sabia falar espanhol, sabia só buenos dias, buenas tardes, não sabia nem os dias da semana em espanhol. Então eu ficava com ela todos os dias, nas aulas, todas as aulas. Porque isso que ela estudava das 7h30 às 3h30, quase 4 horas. Porque eu ficando com ela, eu ia atrás de saber o que significava aquilo que a professora falou, e aprendendo também, e ela aprendendo. Só que criança aprende muito mais rápido do que a gente imagina, né? Hoje em É, dia, ela vai todos os dias para a escola, já começou a que a gente chama de ruta, que é o transporte escolar. Então, ela vai, fica das 7 horas na escola até as 3, sai, liga para os amigos daqui, fala com os amigos. É incrível a evolução que ela teve. Então, acho que foi o insistir, né, o todo dia. Eu acho que foi mais difícil para a gente do que para ela. Então, assim, a gente não teve muita dor de cabeça na questão da língua com ela. e como é que está sendo ser mãe na Colômbia? Olha, não tô trabalhando, desde quando a gente chegou, não trabalho, né? Tô em casa e provavelmente eu não vou trabalhar porque a outra vai pra escola das 8 ao meio-dia. Então, que emprego que eu vou conseguir em 4 horas, né? Então, eu tenho a possibilidade de ficar em casa com as meninas. E aqui é muito bom, para falar a verdade, porque aconteceu um fato uns 2 meses. O próprio convênio ligou para falar: olha, Gabriela, a Larissa tem uma vacina no calendário escolar colombiano daqui 15 dias, vamos agendar? Então, você tem toda a rotina de mãe. Mas eu achei muito legal essa parte. O convênio ligar para te falar: olha, não esquece que tem, a gente já deixa agendado. O que facilita um pouco mais. E a educação aqui para as meninas, né, de como ser mãe, essa educação, voltando no assunto da educação, para mim é ótima, porque elas não têm lição de casa. Eles priorizam muito isso. A educação, vai aprender as coisas, vai aprender na escola. Uma vez ou outra, manda lição para casa, porque eles são muito assim de família. Eu percebo que eles incentivam muito a família. Isso em todas as escolas que a gente vê, na maioria das escolas. Então é uma coisa bem legal esse entrosamento, né? Esse incentivar a família junto. Então, para mim, se torna uma coisa assim, lógico, a gente tem. Mãe tem 300 trabalhos ao mesmo tempo, né? Tem 300 coisas para fazer. Mas o que facilita muito nesse lado. Então, para mim, essa questão é bem mais aliviada do que quando era no Brasil. E como é que você procura, assim, incentivar dentro da sua casa se manter o português, para poder que ela também não perca o português, que você provavelmente tem parentes aqui no Brasil, Uhum. e se as suas filhas ingressam de colocar no cérebro o espanhol, Já como é era o que vai ser para português. falar português novamente? A Júlia mesmo, ela tem contato com alguns amigos do Brasil ainda. Lógico que eu tenho muito contato com meus amigos do Brasil, com a minha família, falo com meus pais todos os dias. Mas confesso que nesse quase um ano dá uns brancos às vezes, né? Às vezes eu vou falar com meu pai: pai, eu preciso ir, aí eu falo a palavra em espanhol, aí eu falei assim: eu preciso ir na notaria. Ele: que é isso? Eu falei: naquele lugar onde você leva o papel, o carimbo. Ele: que? Eu falei: que você tem que assinar. Aí ele: cartório, isso. Então, assim, às vezes dá um tchum assim na cabeça, sabe? Mas a gente sempre fala em português, em casa só em português. Quando a gente sai, fala em espanhol. A Júlia estuda, né? A Júlia, que é a maior, estuda inglês na escola, então ela não gosta muito, mas está aprendendo bem o inglês. Mas na televisão, a maioria são todas em espanhol. Então, assim, põe um filme em espanhol com a legenda em espanhol. Que vai incentivando a Larissa a aprender também, né? Porque agora ela vai para a escola, ficar lá 4 horas e vai ter que aprender. Mas a gente sempre fala em português em casa, às vezes esquece a palavra e junta no meio, aí sai o portunhol e tá tudo certo. E assim, me conta um pouco desse trabalho assim sobre Brasileiras Sem Fronteiras. Uhum. Encontrei grupos de mães expatriadas. Como é que é esse trabalho assim? Você participa de um diário de expatriada? Como é que é isso?
Deixa eu só dar um oi para a Nath. A Nath é uma brasileira que vai vir morar aqui em agosto, agora em agosto, setembro. Oi, Nath. E a gente entra em contato bastante vezes. Ó, eu participo do Brasileiras Sem Fronteiras, do Diário das Expatriadas. O Diário das Expatriadas, na verdade, é um blog. Então, 2 vezes por mês, geralmente, eu posto algo sobre o que aconteceu aqui na Colômbia, por exemplo, adaptação, várias outras coisas. E o Brasileiras Sem Fronteiras já é diferente, né? Porque a gente tem a cada 15 dias uma postagem diferente sobre o país. Junta muita menina, assim, do mundo inteiro. Não é um blog, né? São postagens no Instagram mesmo. A gente tem live. É uma interação muito gostosa. Eu aprendi muito. E tenho agora amizades com meninas do mundo inteiro, né? Falo muito com uma pessoa da Noruega, a Enemice, tem a Simone do Egito. E é legal porque, assim, por mais que você conta a sua experiência, você aprende muito. Então, tem coisas que eu jamais imaginaria de outros países. Fala, nossa, meu Deus, como assim? Sabe? A gente estava até batendo um papo um pouco antes sobre a Lituânia. A Lituânia só vai escurecer 10h30 da noite, 11 horas da noite. Então, você fala, né? gente, como pode? Chamado Né? Sol da Meia-Noite. Sol da meia-noite. Então, assim, o verão lá dura super pouco. Então, assim, você vai aprendendo muita coisa. E eu convido a todo mundo que puder seguir o Brasileiras Sem Fronteiras, assim como o Diário das Expatriadas. É muito legal ter esse contato e mostrar de fato como é o dia a dia. Porque eu acho que o pessoal embeleza muito a vida fora do país. Entendeu? E a gente começa a dar valor as coisas do Brasil que a gente tinha, começa a enxergar as coisas de outro modo. E é legal porque tem perfis que mostram a realidade. Ó, é assim, não é perfeito, é melhor, talvez. Não é perfeito, não é. E é bom, né, aprender com tudo, assim. Você acaba tendo uma visão diferente. Porque a gente tem diferentes culturas no mundo, e se assim, aqui no nosso Brasil a gente já levanta muitas bandeiras, né, de tipo uma luta incansável de igualdade de salários, Sim, alguns preconceitos em relação à mulher e tudo mais, tem países que realmente não enxergam a mulher como um ser semelhante ao homem, países que tem que é. usar burca, que a mulher tem que andar atrás, então a gente convive com isso. Vou fazer um Sim. comentário aqui que o RG Stovani está falando que é legal eu ouvir sua história. Ah, é o Juan. Oi, Juan, que bom que você tá aqui. Que Então, assim, legal. ele estava falando sobre isso, assim. Então, na Colômbia, que tipo de preconceitos, assim, você encara? Tipo, como é que é o colombiano recebendo um brasileiro? Porque na América Latina a gente tem muito isso, assim, o Brasil é o líder da América Latina, talvez seja o país mais estruturado em termos de financeiramente. Claro que a economia brasileira ultimamente está quebrada, mas Sim. Argentina e Brasil talvez sejam os países mais organizados, assim. Como é que é a receptividade do colombiano em receber? Ah, você é Putz, brasileira? Tal. Como é que eles são receptivos nesse sentido? é muito engraçado. Um dia eu saí pra ir no mercado aqui perto e tinha um morador de rua e ele foi pedir um negócio pra mim, eu comprei uns pãezinhos e entreguei pra ele. E você fala em espanhol, todo mundo sabe que você não é daqui, até pegar o sotaque, né, não tem como. Aí ele olhou pra mim, é do Brasil? Eu falei, Sueli, Neymar, Neymar, eu, ah, não, eu, ah, é. Mas assim, eles são muito receptivos com os brasileiros. Você fala que é do Brasil, o pessoal já pergunta. Ele fala, conheço tal pessoa que tá. A minha irmã viajou para não sei que lugar. É bem legal. A curiosidade que eles têm em saber do Brasil. Disso é muito bacana. Mas tem um outro lado, né? Eles falam, Brasil. Eles falam muito do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é bonito, mas é perigoso, né? Sempre perguntam. Agora, na questão da política também, eles falam a opinião deles, questionam muito pelo Covid, pela situação, pelas mortes e tal. Mas, resumindo, eles falam muito bem, eles adoram os brasileiros. Adoram. Então, eles querem mostrar isso. E aqui a gente tem isso. Ou, aqui a gente tem tal comida, come, querem saber da nossa. Porque eu percebo que eles gostam muito do Brasil. Muito. De verdade. Muito mesmo. E assim, você até brincou aí numa das suas chamadas pra gente aqui, que se botar no Google Colômbia, Pablo Escobar, né? Putz, Como é que, nossa, como é que tá esse clima aí na Colômbia, assim, de
As Farc, acho que já meio que quase estão terminando, né? Não existe mais Então, tanta evolução por eles nesse sentido o e tudo mais. narcotráfico aqui ainda ele é forte, diminuiu um pouco. Assim, a gente assina um jornal aqui, que é o El Tiempo, e o meu marido assinou para ele ler, mas pelo trabalho ele não lê, quem acaba lendo sou eu. Aí o que eu faço? Eu leio e guardo as melhores partes para ver depois. Então aqui na minha mesinha eu tenho um monte de coisa. Aí eu vou lendo, aí eu vou juntando as coisas no Instagram, ou eu posto alguma coisa, eu faço um vídeo no YouTube. É legal você saber o que está acontecendo diariamente, né? E assim, esses dias eu estava lendo até uma notícia no jornal, de fato, diminuiu o tráfego, mas diminuiu a quantidade dos laboratórios, mas o tráfego aumentou. Então, assim, é muito relativo. E se a gente viajou para o R Cafeteiro faz um tempo, passa em lugares que gente, você vê muita mata. E qualquer lugar que você imaginar ali pode ter alguma coisa, porque é muito, muito grande. A Colômbia é muito morro, é muita árvore. Então, o pessoal, acho que a cada bocada que quer mexer com isso, consegue, né? E aqui, os colombianos não falam nada de Pablo Escobar. Eles odeiam, de fato. Óbvio, lógico. Mas quando a gente foi falar para alguns amigos, né? Ah, a gente vai morar na Colômbia. O que vocês vão fazer na Colômbia? Vocês vão vender o que na Colômbia? Como assim? Nossa, Drogas! drogas, vocês vão trabalhar com o quê? Vai dar dinheiro, tal. E aí o pessoal fala, ah, mas nossa, será que é igual, né, na série, no Narcos? E uma coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui foi justamente buscar o livro do filho do Pablo Escobar, que já tinha visto Narcos, e você começa a ter uma visão, lógico, o cara ela não tem nem como defender, né? Não tem como defender. E por tudo que ele causou no país, é super entendível o ódio que o pessoal tem, porque a gente passa em alguma rua e lê um fato que aconteceu ali, que teve um carro-bomba. Você fala, nossa, e tanta gente que passa na rua, imagina como isso foi há anos atrás, e o cara com carro-bomba. É muito complicado. Eles não falam, eles assim, não gostam nem de falar, para falar a verdade. Você pergunta alguma coisa, eles já falam e cortam e mudam de assunto. Mas é legal estudar isso. Eu acho interessantíssimo estudar, porque é uma parte da Porque Colômbia, da história. é uma parte da Colômbia. De certa forma, ele, assim, quem vê o filme Narcos, ele fez algumas coisas boas pela Colômbia, mas usando o dinheiro de forma ilícita, né? Ilícita, sim. Eu mesma tenho muita curiosidade em conhecer Medellín, pela beleza de Medellín, mas também quero conhecer a Comuna 13, que foi o bairro que ele criou. Eu quero fazer, eu até buscando aqui, tem o Tour Pablo Escobar. Então o pessoal te leva até a Hacienda Nápoles, te leva tudo. Mas eu tenho a curiosidade de saber, porque aquilo ali foi uma coisa tão chocante para a Colômbia e para o país, que você estando num lugar desse, você começa a ver de uma forma diferente, né? Você começa a sentir ali o negócio. É diferente de ver uma série e tudo mais. Então eu quero muito É, conhecer. é a história do país, né? Você vai, por exemplo, na Alemanha, em campos de concentração, Então, os filmes que eles passam são terríveis, são coisas são, terríveis. Você está vendo ali fornos e foram mortas pessoas exatamente. cozinhadas por fogo, né? Você sente até às vezes cheiro. Mas falando de coisas boas, tem um internauta aqui que está falando para você que adorou a visita em Tolima, o Lucas Aguiar. Gabi, adorei a Ah! visita em Tolima. Sem E graça. que dicas você dá aí de É turismo? porque o Lucas, o Lucas é São Paulino e eu sou corintiana. Ele adorou a visita a Tolima. Muito obrigada, Lucas. Depois a gente se fala, tá? Mas beleza, ok. Tolima não traz boas recordações aos Não, corintianos. não. Quando a gente foi viajar, que a gente fez o roteiro da viagem, aí Tolima é um estado, né? Aí, puta, eu falei, eu não acredito, Tolima. Aí meu marido palmeirense, vai ter que tirar uma foto, que não sei o quê. Aí, beleza. Aí a gente foi viajar, passamos uma cidade chamada Ibagué, e o pessoal ali, tolimense, tinha uma lojinha do Tolima. Aí até tirou uma foto minha que eu publiquei. E ele queria, porque queria que eu usasse uma camiseta do Tolima para tirar a foto. Eu falei, querido, aí já é demais. Você me desculpa, mas não vai rolar. Não vai dar. Mas não não é uma Não boa traz lembrança, boas viu? recordações. Mas o que você traz assim de turismo daí da Colômbia? A gente sobrevoa a Colômbia, tem montanhas, né? Os Andes. Que dica você dá de turismo assim? Se eu quiser ir à Colômbia Putz. hoje, Gabi, me dá uma dica. Se você quiser vir a Colômbia, eu acho que, assim, Bogotá, eu acho que é imprescindível conhecer.
Eu acho que é como São Paulo, mas tem muita história, muita comida típica, o pessoal é muito receptivo. Eu amo Bogotá, eu sou apaixonada, então, assim, eu quero ter aqui um bom tempo e conhecer a Colômbia toda se eu tiver a oportunidade. A primeira longa viagem que a gente fez foi para o R Cafeteiro, que eu, desde o Brasil, eu tinha uma. Quando a gente soube que ia mudar de país, eu já fui buscando algumas coisas para conhecer. E aí eu queria muito conhecer o Vale de Cocora, lindo, que é um lugar incrível. Quem puder buscar ou ver mesmo no meu Instagram, eu coloquei a foto. Inclusive, eu vou colocar um post sobre isso mais pra frente, porque tem muita coisa da viagem. E eu já tinha aquilo na cabeça, não, tem que conhecer, porque é na região cafeteira, são assim, são povos mais simples, são povos mais receptivos, a comida é muito boa, dali que saem os melhores cafés colombianos. E é um ponto turístico do país, assim, é incrível, é lindo. A gente subiu uma montanha gigantesca, ficava lá em cima um frio, mas é a coisa mais linda que eu já vi na vida. E durante a viagem a gente passou por alguns lugares bem bonitos também. Chegamos a passar pela Cordilheira Central de Los Andes. Um frio, uma altura que eu jamais imaginei estar, mas uma coisa que você olha e tira o fôlego, sabe? Então, acho que Bogotá é muito bom para conhecer, para quem gosta de cidade grande, quer conhecer a história, Mirantes, esses pontos turísticos que a gente busca no Google e vê. Mas se você puder, por exemplo, estender a sua estadia aqui por o R Cafeteiro mesmo que a gente foi, ou por Cali, ou por Medellín, que são cidades longes, mas são cidades super bem faladas, até a costa litorânea, né? San Andrés é um pouco mais difícil de chegar porque é uma ilha, mas Cartagena é lindo, Santa Marta. Então, acho que vale muito a pena fazer um roteiro e buscar pelo menos uns dois lugares, sair de um, voar para outro e voltar para o Brasil. Tem muita coisa para conhecer aqui, é muito legal. É, e assim, como é que eles vendem esse peixe assim? É, vamos para fazer um tour pela história de Pablo Escobar. Vamos fazer um tour por Bogotá. Também tem esse negócio que você sente aí um pouco da chamada altitude, que todo mundo fala. Bogotá tem uma altitude não tão alta, Medellín já um pouquinho mais alto. Como é que é essa Quando coisa a da gente, altitude? então, quando a gente chegou aqui, eu não tive problemas com altitude, as meninas também não, que era meu maior medo, né, da dor de cabeça e tudo mais. Mas meu marido, toda vez que vinha e veio na última vez, lógico, na mudança, ele ficava mal por uns 15 dias seguidos, de sentir a dor de cabeça, ele corre também e não conseguia correr, a pressão e tudo mais. Tem gente que sente, eu não senti, comecei a beber muita água, que dizem que ajuda. E uma coisa interessante é que quando você chega aqui, o pessoal te oferece chá de coca, chá da folha da coca. Ajuda a diminuir a pressão e assim, é super comum. Né? Eu até dei risada quando me ofereceram, mas é super comum. Mas pra mim também, tomei e não adiantou nada, assim, se tinha alguma coisa eu também não senti. É horrível, é péssimo. Então não, eu prefiro beber água mesmo. Mas assim, a gente não teve Machu esse. Picchu, em Machu Picchu não tem como. Você tem que tomar o Tem que chá de tomar, coca, senão não você dá. não sobe lá em Machu Picchu nem ferrando. Exato. E assim, eu tive dor de cabeça quando a gente foi na Cordilheira lá Central. E quando a gente foi no Monte Serra, que ainda Bogotá é alta, mas ele é um ponto mais alto de Bogotá, eu senti um pouco. Mas assim, eu acho que vai muito de cada pessoa mesmo, né? De beber a quantidade de água, do próprio organismo da pessoa. E assim, fora de Bogotá tem lugares que tem montanhas gigantescas com mirantes. Então, eu acho que pra gente já mora aqui, é mais fácil para se adaptar, talvez, a esses lugares. Talvez uma pessoa que venha do litoral no Brasil, não, né? Pela questão da altitude mesmo. Então, mas eu acho que varia muito, sabe? De organismo para organismo, né? Porque meu marido já tinha vindo pra cá, tava de certa É, forma acostumado tem e um sofreu. santuário nesse Montserrat, né? No morro tem um santuário. Tem uma igreja lá em cima, inclusive tem as celebrações, e de final de ano eles fazem mesmo o ano novo lá. Agora não por causa da pandemia, não sei como vai ser esse ano. Mas o lugar é lindo. Então você sobe de teleférico ou de funicular. Quando a gente foi, o teleférico estava fechado, subimos de funicular, um medo, porque é assim, para descer foi pior ainda. Mas você chega lá em cima, você vai fazendo toda a via Crucis de Jesus até chegar lá em cima
na igreja e tem um mirante que você consegue ver toda Bogotá. Então, você vê o quanto a cidade é grande, mesmo, lógico, sendo pequena, é muito legal. Você consegue ver até o aeroporto, é bem bacana. Eu acho que é o primeiro ponto turístico que o pessoal tem que conhecer quando está aqui, para falar a verdade. É de fácil acesso, é muito bonito. Muito, muito lindo mesmo. E fora ele, quando você tá no Monte Serra, você consegue. Muita gente que vem para cá de turista não sabe, né? Porque não é tão famoso. Mas morando aqui eu já fui buscar. Tem o Cerro Guadalupe, que tá na mesma linha do Monte Serra, você olhando. E também é um cerro super famoso, né? Um mirante super famoso. Que também tem uma igrejinha lá em cima. Não conheço ainda, mas já tá no meu roteiro para conhecer. E também é uma opção de ver a cidade de cima, né? Então é bem bacana. E eles são um pouco assim ligados a muito à religião. Como é que é essa parte de religião Super. para eles? O pessoal aqui é muito católico, muito. Eles são muito católicos mesmo. Lógico que tem outras religiões, mas, por exemplo, caminhando na rua, você não vê tanta igreja evangélica. Agora, a católica, nossa, tem muita. Em praças, aqui tem muita praças, muito parques pequenos. E tem pequenas igrejas, ou tem, aqui na rua de casa tem uma igreja, mais para trás tem outra. E eles são extremamente católicos. No domingo eu fui tomar vacina e aí tava tendo uma procissão de carros, né? Geralmente eles fazem a pé, mas estava tendo de carro para Santa Carmen. Eles são muito católicos, né? As escolas tem bastante isso do catolicismo. Aqui a quantidade de feriados é maior que a do Brasil, quase chegando na Índia. Tem 18 feriados e a maioria são todos ligados à religião. Então a presença religiosa aqui é muito grande. Muito grande mesmo. É diferente do Brasil. No Brasil a gente tem uma mescla, né? Um mix de todas as religiões. Aqui, Todo mundo aqui é espírita, é é, budista, é umbandista, é sim, na católico, minha família mesmo. evangélico. Na minha família eu tenho meu tio evangélico. Eu fui batizada católica, mas não vou à igreja. Eu falo que eu somente acredito em Deus. Mas assim, a minha filha está estudando numa escola que é católica. Então tá tendo bastante conhecimento e tem que conhecer mesmo para depois ela decidir o que quer. Minha mãe é espírita. Aqui a gente não vê tanto isso, vê mais o católico mesmo. Muito mais o católico. O RG FIC aqui, o Rodrigo, seguidor do nosso canal, meu Legal. irmão, Ah, prazer! está te perguntando se tem muito brasileiro aí, como é que foi a vacinação sobre a pandemia, como é que você chegou bem em cima da pandemia, né? Como é que foi viver a pandemia aí na Colômbia e como é que caminhou a vacinação? Aqui tem muito brasileiro. A gente tem um grupo de brasileiros aqui em Bogotá. Conheço pessoas que moram em Medellín e assim, um acaba ajudando o outro. Então, que vontade de comer um pão de queijo. Tem brasileiros que fazem. Ou, que vontade de comer uma feijoada. Tem um brasileiro que faz. A gente acaba se ajudando. Mas, assim... E a questão da vacinação, a gente praticamente tá a mesma coisa que o Brasil. A diferença que eu digo é porque a Colômbia não produz, né, a própria vacina. Então, a gente acaba esperando por vacinas externas. Tem o buffet de vacinas também, a galera escolhe vacina, né, aqui, mas a maioria está super preocupada e vai tomar e liga. A gente passa em centros comerciais que são os shoppings e as filas estão grandes para tomar a vacina. Então, eu percebo que o pessoal aqui é mais cuidadoso com isso, e ele, tanto em questão do uso da máscara quanto o distanciamento, tem muito maior cuidado aqui. Quando a gente chegou, lógico, a gente queria muito conhecer tudo de uma vez, mas quando a gente chegou como a gente chegou no meio da pandemia, tinha o pico e cédula, ou seja, a cédula nossa é como se fosse um RG, que é a cédula de estrangeria. Por exemplo, o meu final de número é 6. Eu só podia sair em dias ímpares. O final do número do marido é 5, ele só podia sair em dias pares. Então, assim, tinha época que o pessoal falou assim, a polícia tá na rua, se pegar você caminhando na rua sem ter um objetivo, eles vão te perguntar e pode multar. Então, tinha que sair com a cachorrinha, dar a volta, e ia num quarteirão, voltava rápido. E realmente tinha polícia na rua. Você ia no mercado, eles olhavam a sua carteirinha. Não, hoje você não entra, não adianta. Não Então, é o seu dia. hoje não é seu dia, seu rodízio hoje, não vem. Então, assim, então
Eles Pô, mas controlaram. acabou a comida. Moço, sorte que meu marido tinha cédula diferente da minha. Então, o dia que eu não podia ir, era ele. Mas imagina os dois iguais. Gente, preciso comprar carne. Olha, não pode entrar, sinto muito. Frita um ovo, porque não tem ovo, imagina, né? Mas é exatamente isso. E aí teve isso. Então, a quantidade de pessoas na rua diminuía muito. Agora tá tudo aberto, desde parque, cinema voltaram. Eu li mesmo no jornal essa semana que esqueci a palavra. A prefeita daqui, a prefeita fez, Alcade. a Alcade, sim, a alcadesa fez um pedido, né, uma licitação para poder voltar os jogos de futebol com plateia. Então, tem todo um esquema de, vai entrar quantidade de pessoas, vai ter distanciamento, não sei como vai ser. Mas isso foi para o Ministério ainda, então tem que aguardar uma resposta. Mas aqui tá caminhando, chegou a variante Delta aqui, então o pessoal tá muito cuidadoso, né? Eu, como mãe, me preocupo muito com as minhas filhas na escola, porque essa variante diz que pega pessoas mais novas, então a gente tem medo, né? A criança não consegue ficar com a máscara o dia inteiro, é a maior beleza, mas a menor a gente já não sabe. Mas a gente faz de tudo, sai com álcool, chega em casa, lógico, tira o sapato, sai passando de álcool tudo quanto é lugar e vai. Vamos sobrevivendo, né? Não tem muito de onde fugir, assim. E vacinado, mesmo assim, tomar cuidado. Era até para ter tido a Copa América aí, né? Um evento aí. Acho que é a É, terceira vez que a Colômbia planeja organizar um evento e acaba que cai nas costas do Brasil. Teve os Jogos é. Sul-Americanos e E agora esse. aqui eles não quiseram fazer por conta da quantidade, realmente estavam com muitos casos. E assim, coisa de mais de 95% das UTIs com pessoas, então eles já não queriam fazer, né? Então aí acabou o Brasil sediando. Mas assim, agora a situação tá boa, o pessoal tá indo, se vacinando e tudo mais, a questão das mortes diminuíram. Nunca chegou a ter números de mortes absurdos. Nunca aconteceu isso. Mas para uma cidade que é pequena, um país pequeno, que já tá chocando demais os países dos lados, né? É difícil. Bom, você estava falando comigo em off que a sua formação é em nutrição. Sim. O Roberto Maxila aqui está te perguntando como é que é a comida aí. Tem algo muito específico de Putz, diferente? nossa! Eu posso escrever metade de um livro já. Tem muita coisa diferente. Agora eu já acostumei comer abacate na salada, abacate com arroz. Ah, mas a coisa mais estranha, gente, eu não consigo entender. Eu posso ficar aqui 10 anos, eu não vou entender esses 10 anos. Eles tomam caldo de costela no café da manhã. Nossa. E tomam café. Gente, não consigo. E até eu fiz um post, quem quiser, um Reels também, sobre a changua, que é leite, ovo cozido, cilantro, que é o nosso coentro, e pão. Não dá. O que que foi aquilo que seu marido pediu lá, que vocês foram numa padaria e você falou, eu prefiro ficar no pão com manteiga? Não, é aquilo, é changua. É uma coisa que não tem a ver com nada, não lembra ninguém. Eu amo a Colômbia, mas, gente, que é isso? É um negócio que não tem nada a ver com nada. Não encaixa. Então, é um caldo com leite. Dentro desse caldo com leite, só de pensar me dá um negócio. É ovo cozido. Então, você pega com a colher, sai um ovo cozido dentro do leite. E não feliz, eles colocam o pão, lógico, né? A gente gosta de comer um pãozinho com leite, mas não numa sopa que tem ovo. E tem coentro. E não é pouco coentro, é muito coentro. Então, para quem não gosta de coentro, tipo eu, olha, não combina, não combina. E assim, tomar caldo de costela de manhã. Tem um tal do tamale. O tamale é frango desfiado, cozido, com temperos, arroz, na folha da bananeira, e eles tomam isso no café da manhã. Aí chega um brasileiro na padaria e fala assim: Oi, eu queria um pão com manteiga. Não tem o pão. Pão francês. Geralmente eles perguntam se é o baguete ou Dá o uma pão. média aí, a É. famosa média, nossa. Aí eu falei, moça, gente, eu só queria, né, tipo, um pãozinho na chapa. Não tem. Então eles te dão a manteiga de hotel, o pão, e você que faz, porque não é comum pra eles isso.
É fogo. É difícil o café da manhã aqui, é complicado. Então você vai atrás de um lugar, vou tomar um café da manhã típico. Puta, você vai até experimentar, mas assim, a gente não toma o café da manhã deles. Sem chance. Mas eu acho assim que o mais gostoso aí, você estava até tomando antes da gente começar a live, que é o café, né? O café Aqui, tô com a colombiano, minha. eles falam, Oh, nossa, tô né? aqui. O café colombiano é sensacional, assim. É... E assim, é um café bom, lógico, a gente tem muitas variações de café aqui, mas já tem duas marcas que são as que a gente compra. E quando a gente foi viajar, a gente passou num lugar, uma pessoa estava vendendo na estrada uma barraquinha e é uma família que faz, né? Um café orgânico deles lá, super barato e tal, e a gente comprou. Para mim foi o melhor café que eu já tomei, uma delícia. Compramos feijão deles também, uma delícia. Então assim, é bem legal ter esse contato com a galera que faz mesmo. E assim, como é que é o custo de vida? Você sentiu muita diferença em relação ao Brasil? Tipo assim, hoje eu e meu marido conseguimos ter uma boa renda que na Colômbia Uhum. nos traz uma qualidade de vida melhor do que nós tínhamos no Brasil, por exemplo. Tudo. Aqui nós comemos melhor. As minhas filhas estão em escolas particulares, coisa que no Brasil a gente de fato não ia ter como. Por exemplo, a Júlia, que é a mais velha, estudava na escola da prefeitura, uma escola muito boa, era uma escola sem referência, mas era da prefeitura, não tinha nem como reclamar, não reclamo. Mas aqui a gente consegue pagar a escola particular, ainda sobrar dinheiro. Então, assim, a moeda que de certa forma, a gente consegue mandar dinheiro para o Brasil, né? Então a gente acaba fazendo mais coisa daqui do que no Brasil a gente não ia ter como. Só que assim, você vai no mercado, é a mesma coisa, né? Tem o mercado que é mais caro, tem um mercado que é mais barato. Óbvio que se você for comprar coisas mais caras, já era o dinheiro, então você vai equilibrando. E aqui a gente tem acesso a coisas tipo, não eletrônico, o eletrônico é praticamente o mesmo preço, não tem tanta diferença assim, igual o pessoal que vai para os Estados Unidos e compra em dólar. Não. Mas a roupa que é mais barato, né? Você compra e fala, nossa, só isso, e é mais barato. Alimentação é a mesma coisa que o Brasil, só que aqui você tem uma oportunidade de fazer coisas, igual a educação das minhas filhas, que eu não conseguiria fazer no Brasil. O governo te apoia alguma coisa assim em relação à escola delas? Porque na Bélgica me falaram que o governo paga até aquela famosa lista de material que a gente gasta uma fortuna aqui no Brasil. Aqui não. Então, aqui não. Por exemplo, mas aí é que tá. Na escola que minha filha estudava, o governo municipal, ele dava todo o material para minha filha. Então, dava os cadernos, dava... Lógico, você comprava uma coisa ou outra pela qualidade ser um pouco melhor, tipo um lápis, uma borracha melhor. Mas aqui não, você não tem isso. Pelo menos na escola particular, não. Na escola pública, eu de fato não sei como é. Mas não deve fugir muito do Brasil, né? Não deve fugir muito. Mas assim, aqui não, você pega a lista, você compra o material. E o legal é que, por exemplo, a minha filha, a gente paga o valor da escola, que se a gente for transferir em real, seria R$ 1.700 no Brasil. O valor da escola no período da manhã. Ela fica das 7 da manhã às 3 da tarde. E fora as aulas, né, matemática, inglês e tal, ela tem música, dança. Então, acaba compensando pela quantidade de coisas que oferecem para ela, coisas que no Brasil você ia pagar só mensalidade por um período do dia e ter que pagar aulas As mais. aulas Então, compensa muito mais. E o governo, assim, no particular, não tem ajuda. Mas o ensino público aqui é como o ensino no Brasil. E uma coisa da educação mesmo, Léo, que me chamou muita atenção, de uma forma negativa. Quem quer estudar aqui tem que ter dinheiro em ensino superior. Então, por exemplo, fora as mensalidades que você vai pagar, você tem que dar um aporte ainda para mensalidade. Tipo assim, ó, eu tenho dinheiro, eu posso pagar, entendeu? Porque aqui é muito desigual. tem que ter uma garantia, né? Uma segurança para eles. Então aqui é muito desigual. Então só estuda realmente quem consegue. Lógico que tem financiamentos, né? Tipo, qual tem no Brasil, vai, o Pra Valer, Enem, não sei se aqui tem, acredito que não tenha um sistema como o Enem. Mas assim, é muito desigual. Então, assim, ou faz. Meu marido queria fazer uma pós-graduação, mas ficava coisa de, tipo, 3 vezes mais caro do que a faculdade que ele fez. Então ele falou, não vou, sem chance. Vou fazer qualquer cursinho meia boca aqui só pra falar que estudei na Colômbia.
Não é, porque É, não dá. porque Definitivamente é muito caro. na Espanha, por exemplo, eu fiquei curioso, porque eu morei um mês lá na Espanha. Eu fiquei curioso que os rapazes que moravam comigo na casa, eles diziam que você só tem uma chance, né? Você não tem aqui igual no Brasil, por exemplo, não passei esse ano no Enem, vou fazer um Ano curso e que vem tal. eu. É, Você faz uma prova, essa prova te dá uma nota e essa nota diz, ó, com essa nota você pode fazer esse tipo de cursos. Aí um é fazia difícil. telecomunicações, o outro fazia engenharia, tal, porque tiraram notas para aqueles É, determinados cursos. o que muita gente faz aqui, eu conheço gente que faz, eles estudam, por exemplo, na Espanha. Tem uma amiga nossa, mãe de um amigo da minha filha da escola. Eles moravam aqui em Bogotá, hoje eles moram em Santa Marta, e ela estuda à distância. Então ela faz a faculdade lá da Espanha e num valor bem mais em conta que aqui. É muito. E a hora que você chega aqui, você pensa, né, tipo, você vai conseguir fazer várias coisas. Eu tinha plano de fazer outra faculdade aqui, mas não vai rolar, não vai dar. A, a Debs Lima aqui está te perguntando se tem Enem aí, você comentou brevemente, não tem, né? Não, ela falou Enem. assim, tem um sistema tipo Enem aí. Deve ter, então. Ah, Eu, sinceramente, não sei. Mas todos os financiamentos que a gente vê, valor de escola, de faculdade, só realmente para quem tem dinheiro. É bem chocante isso, porque a gente acaba vendo que no Brasil a quantidade de acesso que você tem no estudo, por mais que não seja tão bom, ainda é mais valioso que aqui. e, assim, de experiência mais diferente que você viveu, assim, ah, pô, cara, isso foi incrível, assim, me deu certeza de que eu queria morar aqui. Eu acho que todo dia a gente acaba aprendendo coisa diferente. Então, eu acho que o que eu tenho mais certeza de morar aqui, para mim, é o acesso à educação da minha filha mesmo, porque aqui ela evoluiu, tipo, como um todo. Então, saber que ela tem oportunidade de, né, a gente teve essa decisão de mudança de país, e saber que ela tem oportunidade de crescer e aprender muito mais, para mim eu largo mão de outras coisas, entendeu? É justamente um futuro para ela. Então é isso que me faz ter certeza e ficar feliz aqui. Mas como um todo, eu acho tudo menos o trânsito, porque o trânsito é péssimo. Exceto o trânsito, o resto, como cidade, segurança é como São Paulo. Então é assim, eu me sinto muito feliz aqui, para falar a verdade. Eu acho que como um todo eu me sinto feliz, não penso em voltar para o Brasil, assim, lógico, uma hora voltar, sim, mas não agora. E se eu puder ficar muito tempo aqui, eu fico. Ou daqui para outro país, talvez, mas não. Aqui eu quero aproveitar o máximo que eu posso. E você falou aí de transporte. Transporte talvez seja uma das lutas brasileiras. Como é que é o transporte na Colômbia? O transporte da Colômbia, a gente tem o Transmilênio, que ele liga uma ponta da cidade à outra. Para quem é de São Paulo, é como se fosse o trólebus. Não sei, né, se tem outras cidades, mas ele liga, ele vai ligando, por exemplo, o norte ao sul, a sul ao norte, e vai ligando e ajuda muita gente, porque o trânsito mesmo de carros aqui, putz, é uma coisa absurda. A gente foi num shopping que era coisa andando, coisa de 2 quilômetros, a gente demorou quase 40 minutos para chegar de carro. Então você sai de sábado é um dia que a gente não sai de carro. A gente já fala, não, sábado é dia de ficar em casa, porque o trânsito é terrível, é absurdo. E durante a semana também. Mas o que a gente reclama, né, dos ônibus do Brasil, mas aqui em Bogotá os ônibus não têm uma característica boa, exceto o Transmilênio, que é esse ônibus principal. Os ônibus que ligam os bairros, muitos deles são bem velhos mesmo, bem arcaicos. Então, muita gente precisa, mas tirando o Transmilênio que é bom, em alguns do Transmilênio que tem entre bairros que é bom, tem uns que você olha e fala, não acredito. Sabe aqueles ônibus que a gente vê em filme que o ônibus tá assim, tipo, que passa na ribanceira? Juro Só por falta ter Deus. galinha dentro? Juro por Deus, juro por Deus. Juro por Deus. É assim, a Débora até tá falando, ele tem a via separada. Óbvio, né? Ele liga, tipo, uma cidade a outra fora do trânsito, por isso que ele é mais Ele é rápido. o tipo um BRT nosso, né? Sim, tipo, isso, tipo o trólebus para quem é de São Paulo, mas assim, justamente ele é mais rápido por causa disso.
Ele é muito rápido, mas se você pegar em horário de pico, não vai ser nada diferente como no Brasil. Tem gente saindo até pela janela. Então não é fácil. A Colômbia não tem metrô. Não tem. Inclusive, agora eles já tinham um projeto de colocar, né, o metrô. E agora dizem que vão colocar. Mas também é aquilo, eu estava conversando com um taxista quando fui tomar vacina. Aí eu perguntei para ele do metrô, ele, putz, não, o metrô é lenda. Vai ter, vai. Mas sabe aquele negócio que existe no Brasil? Ó, 10 anos. Duplica o tempo? Para onde foi o dinheiro, né? Aqui tem muito também disso, né? Da corrupção. Então, eu acho que como latino, não foge muito do Brasil, não. A gente tem corrupção no mundo inteiro, né? Infelizmente, lidar com dinheiro é muito difícil. É. Gabi, a nossa live está chegando ao final. Eu queria te fazer a última pergunta. Sim. Do que você tem saudade do Brasil? Dos meus pais. É o que mais sinto saudade. Com certeza. Ter o contato de, no final de semana, ir almoçar na casa da minha mãe. Meu pai, ele mora numa chácara em Socorro, de ir num dia caloroso, fazer igual falar em espanhol. De ir num dia quente, brincar na piscina, de tomar uma cerveja com meu pai. O que eu sinto falta é disso. É dos meus pais. De verdade, dos meus pais. E assim, minha mãe, ela ia vir pra cá em abril. Tava tudo fechado, não podia entrar brasileiro, então acabou não vindo. Então eu conto os dias para oportunidade de ver, sabe? Mas acho que dos meus pais, assim, é surreal. Da minha irmã, sinto, mas ela tá nos Estados Unidos, então é outra história. Mas dos meus pais no Brasil, com toda certeza. Mas eu acho que hoje a internet encurta isso, né? A Puts, gente poder aqui fazer uma ligação do Brasil para a Colômbia. Falo com eles todos os dias. Falo, e aí, tudo bem? Tudo, tal. Aí meu pai vai mostrando, tô fazendo tal coisa aqui na chácara. Tô fazendo tal coisa não sei o quê. A minha mãe, olha o que eu fiz. É muito bacana. Ainda bem que a gente tem essa possibilidade. A menina da Lituânia até conversou comigo que nos tempos da carta, né? Que você viajava, Nossa. Aí você mandava um postal no início da viagem, quando você tinha chegado, o postal ainda não tinha chegado. Já pensou você chegar lá para visitar? Olha, gente, aproveitei e passei na caixinha que chegou minha carta aqui, meu cartão postal, né? É assim mesmo. É bem assim. Obrigado, Gabi, pela sua participação, ter aceito o nosso convite. Foi muito legal. Com certeza. Passou muito rápido, viu, Léo? Foi legal, foram 47 minutos aqui de bate-papo. Legal. Muita história para contar. Espero que você tenha muita sorte aí na Colômbia. Obrigada. A gente vai falando. Deixar um aviso aqui para o pessoal. Dia 4 de agosto, quarta-feira, meio-dia no Brasil, a gente vai conversar com a Pamela da Suécia. Ai, que vai bacana. até a Suécia conversar sobre as histórias do brasileiro numa Suécia. Na Bélgica eu estava presente e também essa estarei, com toda certeza, Léo. E muito obrigada pela oportunidade, né, de falar um pouco mais da Colômbia. O pessoal ainda, como eu disse, tem esse preconceito, mas para vir, venham, porque é bem gostoso aqui. Bem legal. Eu vi aí nos seus anúncios, você é apaixonada pela Colômbia. Tô. Não quero ir embora tão cedo, quero ficar aqui. Menos comer a changua. A changua não, tô passando. Essa, muito obrigada. A sua amiga falou da arepipa, que a arepipa era muito boa de café da manhã. Não, a arepa é muito bom, mas enjoa. Eu gosto, assim, enjoa, porque não adianta. Brasileiro gosta do pão com manteiga. O negócio é pão com manteiga e café. Não. Valeu, Gabi. Até logo. Até mais. Obrigadão, Léo.